Olá, povo de Deus, segunda-feira, 22 de maio de 2023, sétima semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 19, de 1 a 8, e João 16, de 29 a 33. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. O contexto geográfico do nosso texto de hoje é a cidade de Éfeso, muito importante nos tempos bíblicos. Ela foi a capital da província romana da Ásia e o maior centro comercial daquela região. A cidade de Éfeso chegou a ter mais de 300 mil habitantes, uma verdadeira metrópole de sua época. Ficava localizada nas proximidades da costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu. Por conta de sua estrutura, importância e população, Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás somente de Roma, da qual se tornou província em 133 a.C. Foi destruída entre 262 e 263 d.C., chegou a ser reconstruída, mas em 614 d.C., um terremoto lhe fez grandes estragos. As ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas na atual Turquia. Uma vez mais, Lucas nos mostra que a compreensão exata de todas as coisas não aconteceu de uma só vez. Havia convertidos que ficavam a meio caminho, um pouco cristãos, um pouco judeus, um pouco seguidores de João Batista. E é interessante observar que a pregação do Batista tenha ultrapassado as fronteiras da Palestina e tinha feito discípulos entre os judeus da diáspora. Estes ouviram falar de Jesus e aceitaram-no como Messias, mas faltava-lhes uma informação completa sobre a doutrina e as exigências do mestre. Tinham abraçado a fé, eram cristãos, mas apenas estavam recebendo o batismo de João e não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Precisavam receber o batismo de Jesus para serem inseridos na comunidade cristã. Não sabemos bem se foi Paulo que os batizou, mas foi ele quem lhes impôs as mãos, renovando o Pentecostes, como acontecera noutras circunstâncias, especialmente com Pedro e João na Samaria, junto aos convertidos por Filipe. Lucas quer mostrar que Paulo tem o mesmo poder que os 12. Quando voltamos às nossas raízes, percebemos o quanto era importante o batismo. Hoje, com rara exceção, alguém leva mesmo a sério esse sacramento. Infelizmente, está reduzido a um ato social.
onde muitas vezes ele termina em um almoço entre compadres, onde alguns saem até embriagados. Precisamos de alguma decisão conjunta da igreja para devolver ao batismo a dignidade que já teve entre os primeiros cristãos. João 16, 29, 33. Os discípulos disseram a Jesus: eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Chegamos à última perícope do capítulo 16 de João. O próximo capítulo apresentará a nós a grande oração de Jesus, que começa dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O capítulo 17 será o da conclusão do longo discurso da despedida de Jesus. Depois de tanta incompreensão dos discípulos, hoje, finalmente, eles entendem e dizem: agora sim, falas claramente e não usas nenhuma figura. É verdade que Jesus, nos discursos de adeus, falou mais claro. Mas também é verdade que quando João escreve essas palavras, elas já eram iluminadas pela luz da ressurreição e que sobre a vida da igreja também já se projetava a luz do Pentecostes. Com a ressurreição tinha começado a nova era e o Espírito Santo, o mestre interior, permitia aos discípulos a compreensão das palavras de Jesus. Ainda antes da ressurreição, os discípulos pensaram conhecer a pessoa de Jesus e ter uma fé adulta em Deus. Mas Jesus tem de lhes fazer compreender que a sua fé ainda é fraca e incompleta para enfrentar as provações que estão para vir. O mestre anuncia com amargura que os seus amigos, que agora se afirmam crentes, o hão de abandonar, porque não resistirão à prova da sorte humilhante a que será submetido. Mas o Senhor termina com palavras de esperança. Tende confiança, eu venci o mundo. Jesus não engana seus seguidores. O futuro é tempo de testemunho em meio a lutas e perseguições. Mas também é tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar com o amor do Pai e, desde já, podem estar certos da vitória. Jesus já venceu todos os adversários. Para quem crê em Jesus, a ordem social injusta que condena o justo inocente está fadada ao fracasso para sempre. Um beijo no seu coração.